RFI Convida. Ela é professora, doutora da Universidade de Brasília e desenvolve atualmente uma pesquisa sobre a extrema-direita no Brasil. O RFI convida hoje Vanessa Maria de Castro, que participou ontem de uma conferência sobre o tema no Instituto de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, onde ela desenvolve atualmente o seu pós-doutorado. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Marcos. É um prazer estar aqui na Rádio França Internacional. Você pode falar um pouco sobre a sua pesquisa atual, o que você desenvolve aqui em Paris, no Instituto de Altos Estudos em Ciências Sociais? Eu estou desenvolvendo esse ano uma pesquisa chamada A Crise da Civilização e as Desumanidades. E dentro dessa pesquisa tem vários recortes, como o genocídio da população negra e dentre elas, o aumento, né, da extrema-direita no Brasil e no mundo, mas principalmente focando nas eleições presidenciais desse ano no Brasil. O Brasil é um país que sempre deu ao mundo uma imagem de festa, né, e de receptividade. Como é que a chegada de um governo nacionalista e ultraconservador pode mudar um pouco essa reputação do país no exterior? No exterior. Bem, o Brasil ele tem um marcador muito forte dessa parte que você está comentando, dessa alegria ou dessa cordialidade, como o Sérgio Buarque vai comentar, mas, por outro lado, ele também tem um perfil da letalidade para um grupo da população, principalmente a população negra e a população indígena. E mulheres, por exemplo, você está com alto índices de mortalidade de trans. O Brasil está em primeiro lugar nesta colocação de assassinatos e mortes de trans. E a população negra, de 10 jovens, 4 podem vir a óbito por homicídio. Então, você tem um país letal e você teve, nesse arranjo dessa extrema-direita no Brasil, um convite a aprofundar e agudizar esse problema da letalidade no Brasil. Então, esse é um marcador muito forte que tem para o mundo, essa perplexidade, porque a eleição no Brasil esse ano, você vai olhá-la com perplexidade. A partir de agora, o Brasil está sendo olhado internacionalmente com o que aconteceu, é a pergunta que nos fazem. O que aconteceu com o Brasil? Como chegaram a este ponto de eleger um candidato de extrema-direita? De social-democracia, você sempre teve a extrema-direita, mas extrema-direita, tirando os períodos ditatoriais na República, é o mais forte, o significador. Por que ele é mais forte? Porque ele foi candidato à extrema-direita. Quem ganha as eleições é um candidato bélico, é um candidato que faz um convite à população, e é isso que eu estou pesquisando, e é isso que traz a minha pesquisa, ele faz um convite do direito de matar. Então, todo esse viés transversal da campanha foi no direito de matar. Mas direito de matar quem? Eu vou matar quem nesta campanha? Eu vou matar quem desta população que não merece viver? E aí você tem uma segregação enorme no Brasil. O Brasil tem que discutir seriamente a questão da racialidade. Esse é um ponto que o Brasil não pode mais deixar de discutir, a questão da racialidade com negros e indígenas. Falando dessa questão das minorias no Brasil que podem ser afetadas, né, pela chegada desse governo de extrema-direita, você diria que o voto da extrema-direita no Brasil pode ser visto como um voto de protesto contra determinadas pautas progressistas que ganharam espaço na sociedade brasileira, como a LGBT, a antirracista ou a feminista? Sim, você tem um agudizamento nesse processo, você tem um processo profundo, porque teve um avanço nessa pauta, principalmente a pauta LGBT, foi uma pauta que tem agora a legalidade do casamento homoafetivo no Brasil. Isso transforma, então, esse processo numa pauta moral. Então, a eleição ela foi cunhada numa pauta moral, dentro de um processo de moralidade, dentro de um processo quase teocrático. Então, você sai de um debate de laicidade e entra num debate de teocracia. Então, esse é um outro risco que essa eleição está fazendo, e a extrema-direita faz esse debate que, por exemplo, na Europa, essa pauta não se comportaria, como aqui na França.
Tanto que a Marine Le Pen não quer se aproximar ou não quis se aproximar durante a campanha do Jair Bolsonaro e do discurso dele, porque aqui a extrema-direita não vai ter esse discurso moral dessa forma, porque isso pressupõe que já está superado. Então você tem um discurso fascista, você tem um discurso excludente e tem um próprio discurso que é a disputa de uma gramática do que é uma minoria, o que é uma maioria. Então você tem hoje, na conclusão do que eu estou chegando, é que você precisa enfrentar, e foi uma eleição na qual a supremacia branca brasileira está tentando manter um país no seu controle daquilo que vai lhe servir como um apartheid que sempre teve. Não é mais somente um apartheid social, ele é um apartheid físico também, a partir do momento que uma dada população sabe que está propensa a morrer. Uma mãe de família, que é uma mãe negra, sabe que o filho dela corre mais risco de vida do que uma mãe branca. Isso é muito grave para uma sociedade democrática. Uhum. Você falou da Marine Le Pen, que é a representante da extrema-direita aqui na França. Na segunda-feira, né, ontem, o Bolsonaro falou com o líder húngaro Viktor Orbán, além de ter demonstrado admiração por Donald Trump nos Estados Unidos. Em termos globais, podemos dizer que temos visto um certo efeito de validação de governos de extrema-direita que tem dado certa possibilidade a candidatos que antes não teriam chegado onde eles estão se nós não estivéssemos vivendo esse momento, né, de ascensão da extrema-direita no mundo todo? Bem, se a gente vai analisar os dados da Europa, tem vários estudos sobre isso, mas em 2007 para cá, você teve um aumento em votos na extrema-direita, declarado em votos na ordem de 11%. Isso já é um cenário preocupante. Então, você teve em 2017, 16% da população europeia em 24 países votaram na extrema-direita. Então, você já tem isso como um cenário. E agora o Brasil, ganhando as eleições, nesse discurso e nessa agenda, como o que o Bolsonaro convidou ontem para fazer parte da Hungria, ele valida esse discurso e se aproxima, como já está tendo também encontros na América Latina, já está sendo construído encontros ou fóruns, não sei qual é o formato nem o nome, e eles estão, digamos assim, muito achando que é um momento adequado de uma expansão de um modelo que já tiveram antes, que é o ditatorial. Então, sai de um processo ditatorial e acha que agora pode aplicar um modelo ditatorial pelo voto, que esse é o risco que se tem nesse convite da eleição do Brasil. A eleição no Brasil fez um convite a você mudar um sistema democrático para um sistema totalitário. Porque se você pega a campanha do Bolsonaro, ele tem algumas características. Primeiro, é um convite moral de matar, segregar e excluir. Tanto que a formatação, o slogan da campanha é físico. Ele é um posicionamento de uma arma. Então, ele faz um posicionamento de uma arma física, é um gatilho. Então, isso já é um convite de matar alguém, excluir alguém que eu não concordo com ela. E outra questão é um aumento que se tem desse discurso não ter mais vergonha de ser de extrema direita, de excluir, de matar. Eu não gosto e eu vou externalizar isso, e isso é um direito meu. Não é um direito seu a partir do momento que isso vai tirar a vida de alguém. Então, a gente tem que rediscutir essa questão gramática que está sendo posta, e como isso é o governante maior do Estado, você está entrando numa pauta de um país extremamente delicado e complicado para viver daqui para frente. Nós já temos professoras do meu curso de pós-graduação, a Débora Diniz, que está sendo ameaçada de morte. O Brasil não pode lhe dar segurança, então ela tem que ser afastada do país em função disso. Então, isso é muito grave. Isso aí é muito, muito grave. Qualquer um de nós podemos ser convidados a sair do país, convidados que eu estou falando, é expulso do país se quisermos sobreviver, e não sabemos para onde vamos. Então, essa é uma outra questão grave que nós estamos vivendo em cima de um discurso que é o presidente do país, que não tem vergonha de dizer o que ele diz, todas as barbaridades que ele já diz. Então, você tem um projeto que é civilizatório e você tem um projeto que é a barbárie. E o que ganhou no Brasil é o projeto da barbárie. Uhum. E falando sobre a pesquisa acadêmica, qual é a perspectiva para os pesquisadores atualmente com os cortes que já foram anunciados pelo governo Temer e agora com esse contexto, né, de caça às bruxas que você descreveu?
Olha, como tem uma agenda contrária à agenda, a agenda que ganhou as eleições, ela é contrária a um pensamento humano, social, um pensamento da democracia, quem for dialogar com isso vai ter problema nesse governo. Isso aí já está declarada já uma guerra, e é uma guerra gramatical, porque nós temos que falar da fake news. A fake news é um momento importante de construção de uma realidade. Então eu construo uma realidade, eu invento que vermelho é azul. E todo mundo começa a olhar para aquilo e começa a dizer, não é azul, não é azul. Então o rei está nu no Brasil. Mas é um nu que eu criei, o que é esse nu? Então nós estamos sim com problemas seríssimos, nós não sabemos como é que vai ser esse modelo, tampouco ele também diz qual é. Porque outra questão fundamental, elegeram um candidato sem proposta. Ele ganha numa pauta moral, ele ganha numa pauta teocrática, porque é Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Então, quer dizer, você ganha uma pauta sobre isso sem discutir com esse candidato qual é a proposta sociopolítica que ele tem para esse país. Então, isso é muito sério. Você elege alguém num salto, num desconhecido. É pular no precipício. E detalhe, eles também não sabem o que vai ser desse país. Eles não têm ideia. A Refi conversou hoje com Vanessa Maria de Castro, professora doutora da Universidade de Brasília. Obrigado, Vanessa. Eu que agradeço, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também todo o apoio que vocês estão dando para esse debate no Brasil, que é tão importante. Muito obrigada. Obrigado.